Em Mateus 1, nós encontramos aquilo que é chamado genealogia de Jesus Cristo, onde está cheio de vários nomes e que é a parte que é menos importante para nós, como se não tivesse alguma revelação no meio da genealogia de Jesus. Mas se fosse assim, eu não acredito que alguém teria perdido o seu tempo em colocar toda, porque a genealogia de Jesus traz aquilo que nós chamamos a linhagem do Messias. De onde vem o Messias? Então, nós seguimos ao Messias, mas somos pouco que conhecemos a própria genealogia de Jesus. Mas é necessário que conheçamos a genealogia de Jesus. A partir do princípio do versículo 1 até o último versículo. São assuntos muito importantes. Eu vou ler os primeiros versículos. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Judá, Judá gerou a Judá e os seus irmãos. Vamos conversar disso. Então, o versículo 2 fala que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Queremos dar uma paragem aqui no Jacó. Vamos a ver todos. Abraão gerou É claro que Abraão depois teve outros filhos, mais 7 filhos por aí. Mas esses não são conhecidos. Todos são conhecidos. Mas se colocamos Isaac como filho da promessa. Filho da promessa, por isso diz que Abraão gerou a Isaac. Gerou Isaac. E aqui não vem outros irmãos, mas depois da Sara ter perdido a vida, ter partido, Abraão ficou a casar com Quetura. Depois gerou outros filhos. Depois daqui diz, Isaac gerou Jacó. Mas não somente gerou Jacó. Isaac não foi somente pai de Jacó, foi pai de Esaú e de Jacó. E agora a questão é, o que está acontecendo no meio dessa situação? Por que que Esaú não vem aqui? Por que os outros filhos de Abraão também não aparecem? Porque não fazem parte da linhagem. Fazem parte da linhagem messiânica. Por isso está a dizer, é genealogia de Jesus Cristo. Então, de Abraão até Jesus. Muitos apareceram muito antes, mas não foram concluídos aqui. Terá, pai de Abraão, não está aqui. E Adão não está aqui. Só começamos logo de Abraão. Quero dizer que a chamada messiânica, a chamada de Messias, a linhagem dele começa a partir do Abraão. Começa a partir de Abraão. Por isso diz, Abraão gerou Isaac, que Isaac foi filho da promessa, e Isaac gerou a Jacó. Mas foram 2 filhos. E Jacó, para conseguir esse lugar, ele fez uma guerra. Por isso a Bíblia diz que haviam 2 nações dentro da Raquel, 2 nações dentro da Raquel, e guerreava, e o menor é que seria a maior. Por isso, Jacó batalhou para ganhar o lugar que ele teve, porque a maior luta, depois de tudo, eu acredito, se eles tivessem lido essa passagem, teriam entendido, Jacó teria entendido, todo aquele meu esforço era para fazer parte da linhagem de Jesus Cristo. Então, aqueles que foram preguiçosos, aqueles outros, malta Ismael, malta quem, não fazem parte dessa linhagem. Não são as pessoas escolhidas, mas todas as pessoas escolhidas como caminho do Messias são todos quantos estão registrados na genealogia de Jesus Cristo. Então, aqui voltamos a ter uma situação. A situação é essa. Depois Isaac,
A Bíblia diz que depois Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Por que vem Jacó? Por que vem Judá? Desculpe. E seus irmãos. Uma das coisas que eu não gosto dessa parte é quando a Bíblia somente diz que Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá é um dos filhos de Jacó. E não é o primogênito. Não era o filho amado segundo os olhos de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava José, amava Benjamim. São as pessoas que sempre a Bíblia nos relata que são as pessoas que Jacó mais prestava atenção. Mas nós estamos aqui. O que vem é que Jacó gerou Judá e seus irmãos. E seus irmãos. Os irmãos somente fizeram a companhia, mas de todos aqueles filhos que nasceram em casa de Jacó, não só fizeram por nascer, mas somente Deus iria escolher uma pessoa. E quem é? É Judá. Judá que foi escolhido. No meio dos 12, Judá é que foi escolhido para fazer parte dessa seleção da linhagem do Messias. Por isso, até hoje se fala de Jesus como leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Então, vem dessa tribo de Judá. Mas, segundo Jacó, Judá, desculpe, não era o filho amado. Se fores a ler Gênesis 38, você vai encontrar que em algum momento Jacó se apartou dos seus irmãos, foi para uma terra de Adulão, ficou lá, teve uma esposa, zerou filhos lá, se apartou. Se acompanhas a história, você vai encontrar que depois casou com a esposa, teve filho, teve envolvimento com a esposa dos filhos, engravidou. Não é um cara perfeito. Não é um cara perfeito. Se for já seguir, você vai encontrar Raabe, que era uma prostituta. Você vai encontrar a Ruth. A Ruth era uma moabita. Por exemplo, pessoas que não mereciam estar nessa linhagem. Essas pessoas não mereciam estar nessa linhagem. Mas são essas pessoas que, segundo a misericórdia e a graça de Deus, foram escolhidos para fazerem parte dessa linhagem messiânica. Dessa linhagem de Messias foram selecionados. Mas, por exemplo, a Rahab. A Rahab era uma prostituta lá em Jericó. Estava lá fazer prostituição. Segundo os nossos olhos, não merecia. Não merecia estar na genealogia de Jesus. Não merecia. A Ruth era uma moabita. Segundo os nossos olhos, também não merecia estar nessa linhagem. Mas o que acontece é o seguinte. Uma das coisas que você tem que aprender nessa vida é que aquilo que aos seus olhos não merece é aquilo que Deus ele escolhe. Eu costumo dizer assim, se Deus agisse como nós agimos, muitas pessoas que estão na Bíblia não estariam na Bíblia. Muitas pessoas que estão aqui na Bíblia, muitas pessoas que fazem destaque na Bíblia, não estariam na Bíblia. Se Deus andasse segundo as falhas humanas, a Bíblia está cheia de homens que não foram perfeitos, homens pecadores. O único que não cometeu pecado foi Jesus. Enquanto Jesus, homem na terra. Mas a maior parte deles deslizaram em algum lugar. Mas nós temos histórias que impactam as nossas vidas através dessas pessoas. Através dessas pessoas. Algumas pessoas não estariam aqui na Bíblia. Não estariam aqui na Bíblia porque por causa da falta da imperfeição.
Pai do Senhor a todos que estão aí. Graças a Deus, irmã Leonor, irmão Rui, irmã Rosita. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o Evangelho, nós dificultamos muito o Evangelho. Nós dificultamos muito o Evangelho porque por causa de procurar perfeição em pessoas que você não vai encontrar perfeição. Você não vai encontrar perfeição. Paulo ele fala claramente, ele diz que aquele que diz que não comete pecado, este é mentiroso. It means that we are all sinners. Somos todos nós pecadores. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos, foram afastados da glória de Deus. It means that no one is just. Ninguém é justo no nosso meio. Mas só a pequena oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor para servir a Deus, acabamos nos achando mais importante que os outros. We consider ourselves more important than others. Nós não somos mais importantes que ninguém. O que é preciso é que dentro do Evangelho nós precisamos compreender a forma de Deus agir na vida do ser humano. Então, aí onde nós lemos, diz que Jacó gerou Judá e seus irmãos. Mencionou-se Judá e seus irmãos. É como se alguém dissesse, meu pai gerou a mim e os meus irmãos. Então, coloca, e o meu pai gerou a Eleutério e seus irmãos. Esses irmãos não tiveram nenhum impacto para merecer estar escrito na Bíblia, mesmo que foram gerados por Jacó, mas não são importantes. Olhando para esse tipo de situação, é aí onde você começa a perceber uma coisa, que algumas pessoas, eu vou te dizer isso, vou te dizer claramente, algumas pessoas que nasceram na sua família, só nasceram para te fazer companhia. Nasceram simplesmente para te fazerem companhia, mas a única pessoa escolhida por Deus é você. É como Deus disse assim, Deus gerou Leonor e os seus irmãos. Quer dizer que os irmãos da Leonor não têm nenhum impacto na nossa vida. É como se Deus dissesse, gerou ao Rui e os seus irmãos. Então, se dizem seus irmãos, em aquela situação, dizem, peço para falar para a Rosita, para dizer, Rosita, saúda ao Salvador. E também ao seu Chico. Quando a gente já diz também, it's something extra. Então, that is not in our plan. Não está no primeiro lugar, não está no ponto A. E os seus, saúdem os seus. Saúda o fulano e também saúda o fulano. Então, primeiro era dizer, manda saudações ao fulano. Então, se você diz também, essa pessoa já não é assim tão impactante, tão importante, como a pessoa que foi mencionada do seu nome. Não. Esse negócio de ter, porque eu nasci numa família toda são cristãos. Algumas pessoas que nasceram na sua família, nasceram somente para te fazer companhia, para o seu pai somente não ter você somente. Ter outros. Ter outros. Por isso aqui se diz, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E os seus irmãos, está se dizendo que na família de todos aqueles filhos que foram gerados dentro da casa de Jacó, não precisávamos de todos eles, somente precisávamos de um só, que é Judá. O restante é restante, mas somente precisávamos de Judá. Segundo os nossos olhos, podemos considerar José como importante. José, os irmãos foram para lá. Não, José, ainda que você seja rico, José, ainda que você seja governador do Egito, ainda que seja o quê? Mas uma coisa você tem que saber. Dentro dessa família dos 12 filhos, o único que vai carregar a linhagem do Messias é esse que dobrou o joelho para ti, é esse que veio mendigar comida para si, que é Judá.
O reino de Deus não funciona segundo como nós achamos que as coisas deveriam acontecer. Os que estão ao meu redor só nasceram. Quem nasceu mais velho? Nasceu, somente tinha que nascer ele primeiro para ajudar minha mãe a me carregar. Era para ajudar minha mãe a me carregar. Os outros que nasceram também para me fazer companhia. Mas, em primeiro lugar, o Iguana gerou Salvador e os outros. É daí que eu não conheço os irmãos do Salvador. Eu não conheço os irmãos do Salvador. Se eu conhecesse, por exemplo, os irmãos, não conheço, por exemplo, os irmãos da irmã Albertina. Por isso eu só vou dizer, Deus gerou a Albertina e os seus irmãos. Ou novela podia dizer, novela gerou a Albertina e os seus irmãos. Deus não está, eu não conheço ninguém. Então, é como se Deus dissesse, de todos quantos nasceram na sua casa, independentemente de serem convertidos ou não serem convertidos, mas o que você tem que saber é que a pessoa que está na lista, a cabeça de lista para Deus, vamos usar essa linguagem política, cabeça de lista para Deus dentro do partido familiar. You know what I'm saying? Dentro do partido familiar, Salvador, Rosita, mais quem? Leonor, mais alguém. São esses que são cabeça de lista. Não é qualquer um que vai concorrer para ganhar o prêmio da vocação celestial. Não é qualquer um. Ainda que outros parecem estar concorrendo, mas não são eles. Não são eles, independentemente da posição, é diácono, é pastor, é o quê? Não são eles. Eu volto para José. José, segundo o seu percurso, parecia mais importante. A Bíblia diz que Jacó amava muito ao seu filho José. Depois, mas aqui está escrito, e José e Jacó gerou Judá e seus irmãos. We are not interested in knowing who are them. Não estamos interessados. Não estamos interessados. O que nos importa é este que vai carregar a linhagem messiânica, que através dele o impacto e o poder e a impactação de Deus virá sobre a vida dessa pessoa. Muitos se limitam porque o outro se converteu primeiro. O você ter se convertido primeiro é igual a José, que avançou primeiro para onde? Avançou primeiro para o Egito para preparar, porque Judá não podia morrer de fome. Sabe o que ia acontecer? É porque a linhagem, se Judá tivesse morrido com fome, a linhagem messiânica estaria comprometida. Então, José, você precisa ser muito amado pelo seu pai, depois de criar toda aquela confusão, de ser detestado, para ir para o Egito, para estar lá, à espera do dia da fome, para que esse que foi escolhido, Judá, foi escolhido para fazer parte da linhagem messiânica, não morra a fome. Não morra a fome. Então, algumas pessoas que parecem avançaram diante de você primeiro, estão a preparar caminho. Prepararam um caminho por causa de você. Você que é a peça importante. E você precisa ler e entender. Eu peço para passar a ler a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus é uma coisa muito impactante, mas por causa de querer milagre urgente, por causa do quê? Muitas pessoas não leem a genealogia de Jesus. Não leem a genealogia de Jesus. Se você era uma prostituta e você acha que você não merece, você vai encontrar Raabe. Raabe vai dizer claramente. Raabe vai te mostrar que era uma pecadora, uma prostituta. Se você não merece, se você acha que não merecia, vai olhar para Moabita. Os Moabitas eram pessoas imundas. Eram pessoas imundas dos Estados Unidos de TED. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você dos Estados Unidos de TED. Glória a Deus. Então, se você for a ler, você vai encontrar, pessoal, vamos olhar para Davi. Davi, segundo nós, se fosse eu que escrevia a Bíblia, eu não teria incluído Davi na Bíblia. Na Bíblia eu não iria incluir. Por quê? Porque ele adulterou, adulterou, fez todas essas coisinhas. E a Bíblia ainda considera o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Então, toda pessoa, vamos olhar para... Tem muita gente que está aqui
que não mereciam estar aqui. Mas, e não vai, porque Deus não anda segundo o que os nossos olhos veem. Nós é que nos julgamos segundo os nossos olhos. Mas eu tenho a certeza que dentro da minha casa, dentro da sua casa, os outros que nasceram para fazer a companhia. Mas o único que carrega essa linhagem messiânica, a graça e o impacto, é você. Não há mais ninguém. Não vive apontando os outros. Não vive contando os outros da conversão dos outros. Eu também, para me converter, teve que se converter alguém primeiro. Eu depois me converti. Paulo, ele fala essas coisas, ele diz que Jesus, ele diz que eu não estive no meio deles. Primeiro se apresentou aos apóstolos, segundo se apresentou àquelas mulheres quando ressuscitou. Foi se apresentar em muita gente, mas no final das coisas diz, no final, ele se apresentou a mim. Mas eu, que fui o último, eu fiz melhor que todos eles. Eu fiz melhor. Então não importa quem se apresentou primeiro, quem se converteu primeiro, quem batizou primeiro, quem fez... Isso não importa. O que importa é o plano de Deus na sua vida. You must learn to consider the plan of God over your life. Você tem que aprender a considerar o plano de Deus na sua vida. Para de viver aplaudindo os outros. Porque este aqui não. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Gerou Judá e seus irmãos. Vamos voltar para o próprio Isaac. Isaac gerou o que mesmo? Isaac gerou o que? Me ajuda aí. Gerou Jacó, mas não gerou Jacó somente. E Jacó não era o primeiro, não era o primogênito. Estava lá quem? Estava quem lá? Estava Esaú. Abraão não gerou somente Isaac, Ismael e os outros filhos que gerou com a segunda esposa, que era Ketura. Mas todos esses não estão na Bíblia. Por quê? Por que não estão na Bíblia? Porque somente eu passo a expressão. Era um intuito somente que foi levantado, somente para fazer companhia. Por isso, terminaram lá nas histórias e terminaram. Mas quando já viemos para a genealogia, precisamos de pessoas sérias, pessoas escolhidas, não segundo as suas obras, mas segundo a misericórdia, segundo a graça de Deus sobre a vida da pessoa. We are not choosing the person by what we see. Nós não escolhemos alguém como se eu dissesse. Nós não olhamos como os homens eles olham. We have our way to observe. Who deserve, who doesn't not deserve. Quem merece e quem não merece. Então, essas coisinhas de agirmos como nós achamos é coisa dos homens. Os homens têm a capacidade de matar, interromper caminhos, gravidez das pessoas, interromper aquilo que Deus já colocou na vida das pessoas. E não é. Porque os homens têm uma visão limitada. A partir do momento onde você comete alguma coisa, você é discriminado. A sociedade já não conta mais contigo. Por que Deus não discriminou, não descartou Davi? Por que Deus não descartou muita gente aqui na Bíblia? Por quê? Até Zaqueu, quando Jesus chegou, não chegou de questionar, disse, hoje entrou a salvação na casa de Zaqueu. E Zaqueu está onde? Está na Bíblia. Está aqui na Bíblia, aqui. Mas era quem? Era pecador, ele confessa pessoalmente, ele era pecador. Por isso Paulo, ele entende isso. Ele diz que Deus escolheu as coisas loucas para as confundir com as sábias. Paulo, segundo os homens, quando Deus fala com Ananias, diz que é um homem de Tarso chamado Paulo. Eu estou enviando para ele. Aí se você vai orar. Sabe o que Ananias diz? Diz, Senhor, não é possível. Esse homem criminoso persegue a igreja, mata a igreja. É o que Ananias disse. Então, se Deus fosse Ananias, naquela hora, Paulo seria descartado. Saulo de Tarso seria descartado. Por quê? Porque matou crentes. Paulo, ele confessa que esteve quando apedrejaram Estevão. Perseguiu as igrejas. Ele confessa isso.
Ele confessa isso. Mas, Jesus, o que Jesus disse? Jesus, depois das palavras de Ananias, esse mata os crentes para ser grande. Sabe o que Jesus disse? Disse, esse aí é meu vaso. Esse irei mostrar quão vai sofrer pelo meu nome. Então Deus não escolhe perfeitos. Os perfeitos vão sentar sempre na cadeira dos perfeitos, mas não tem nenhum impacto nessa sociedade. Se você pensa que Deus só começou a lidar contigo quando você caiu na igreja, é mentira. Deus começou a lidar contigo muito antes. Deus esteve nos teus deslizes. Deus esteve onde você caiu. Deus sempre, o outro de Deus, sempre esteve consigo. Mas a dizer, este é meu vaso. É só uma questão de tempo. Quando o tempo certo chegar, eu vou levantar, vou começar a operar através da vida dessa pessoa. Se você não é qualquer pessoa, você não é mais um, você é você. Deixa os outros serem mais alguma coisa. Deixa os outros dizer, e os seus irmãos? São os outros, e os seus irmãos. Mas você não entra na lista de is. Primeira pessoa que nós vamos falar, Leonor e os seus irmãos. Os seus irmãos nós não conhecemos, eu falo teu porque eu conheço. É como se Deus conhecesse e dissesse, Leonor, Pangene gerou Leonor e os seus irmãos. Inguane gerou Salvador e seus irmãos. Percebeu? Rendondo gerou Rui e os seus irmãos. Novela gerou Albertina e seus irmãos. Então, você foi gerado e foi mencionado na Bíblia, todos que foram mencionados na genealogia de Jesus, que você não gosta de ler, todos esses foram gerados, foram importantes para Deus. Parece menos importante, mas foram importantes para Deus. Aleluia. Então, que Deus te ajude a compreender as suas escrituras. O céu, the heaven, does not choose according to the appearance, de como a pessoa é. Não. Você é a pessoa mais importante da sua família. Não transfere o seu valor para os outros. Não transfere. A partir do momento que você vai começar a levantar e assumir isso que está a ser falado, independentemente de ser mais novo, ou mais velho, ou menos importante. Eu volto a dizer, na casa de Jacó, houveram pessoas mais amadas, que foram até dado uma túnica. José foi dado uma túnica bonita, por ser amado. Judá, ninguém fez túnica para ele. Ninguém fez túnica para ele. É possível que ninguém tenha feito alguma coisa para ti. Você nasceu numa família onde todos receberam tantos privilégios na vida e você não recebeu nenhum privilégio. E se você deixar isso te abalar, você vai se achar a pessoa mais pior que existe, enquanto você é a pessoa mais importante na sua família. Seu pai gerou a ti em primeiro lugar e os outros. Você faz parte dessa geração que vai impactar a sociedade. Você não é qualquer pessoa. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus desperte em você. Não brinque. Mesmo que você tenha se desviado. Judá se desviou. Foi casar com uma dunamita. Foi para lá. Depois se envolveu com a esposa do filho. A esposa do filho. Gerou filho com a esposa. É tudo a e manhala. Estás a ver um pai dormir com a filha, com a nora, sem saber, pensava que era uma prostituta porque andava na rua, encontrou uma prostituta, preferiu pagar um preço para se deitar com ele, engravidou a ela. Engravidou a ela. Quando soube que a sua nora havia engravidado, pediu com que se apedrejasse. Aquela nora depois confessou quem era o dono da gravidez. O que Judá disse? Diz que eu sou pior, sou mais pior em relação a ele. Mas Deus não usou para isso. Não usou para isso. De jeito como as igrejas se comportam hoje, Davi
ninguém iria se falar de Davi. Teria sido cortado comunhão nem na Bíblia. Se o Espírito Santo fosse pessoa... Porque algumas pessoas estão desempenhando o papel do Espírito Santo. Muita gente que está aqui na Bíblia aqui não estaria na Bíblia. Porque nós julgamos segundo a aparência. Nós só achamos melhor as pessoas que fazem o bem. Aqueles que fazem o mal, para nós são descartados. Não são importantes. Mas eu venho, em nome do Senhor Jesus, dizer: você é importante, você é mais importante de todas elas. Eu quero que vocês me escutem bem, todos vocês que estão aqui. Irmão Rui, você é muito importante. Mais importante que qualquer pessoa dentro da sua casa. Não pelo seu valor, mas por causa daquilo que Deus quer fazer na sua família. Irmã Rosita, mesma coisa. Irmão Salvador, mesma coisa. Irmã Albertina, o Senhor gerou a si e os seus irmãos. Você e os seus irmãos. Glória a Deus. E de todos vocês que estão aqui. Então, você é a peça mais importante. Não vamos puxar Isaú aqui, não vamos puxar Ismael, tudo isso. Você é a pessoa mais importante dentro da sua família. Você faz parte daqueles que vão impactar a sua família. Você é a peça mais importante. Que Deus abençoe a sua vida. O tempo já nos deixou. Muito obrigado pela companhia. Deixa eu ler os vossos comentários aqui. Primeira pessoa a entrar na turma hoje foi o irmão Gandhi no Maio, a dizer: Pai do Senhor, paz. Depois seguiu irmã Leonor Paguena: Pai do Senhor, paz, glória a Deus. Depois irmã Rosida a dizer paz, irmão Salvador a dizer paz, irmã Albertina Novela diz saudações ao Pai em nome de Jesus. Muita paz aí. Irmão Salvador volta a dizer Satuala Madala, glória a Deus. Ah, meu Deus do céu, Satuala Madala. Mas que a irmã Rosita volta a dizer amém, meu Pai, glória a Deus. Irmão Salvador, estamos a ver o direito aos Estados Unidos de TED. Deus te abençoe. Amanhã você vai estar nos Estados Unidos da América. Em nome de Jesus, eu te quero como teu servo. Melhor receber essa palavra aí. Irmão Salvador volta a dizer amém. Deus aí. Irmã Rosita a dizer amém. Irmã Rosita volta a dizer glória a Deus. Irmã Leonor diz muito forte, aleluia. Glória a Deus. Forte é ter você, a minha companhia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão Wanda volta a dizer amém. Irmã Rosita Fini Matimba. Louvado seja Deus. Irmão Salvador volta a dizer aleluia. Irmã Albertina Antônio Novela diz amém. Irmã Albertina, irmã Leonor volta a dizer amém. Deus abençoe a todos vocês. Assim estamos a começar o dia. Para vocês que trabalham em Maputo, bom feriado para vocês. Vocês estão aí nesses municípios, nessas cidades, sem dia, sem nenhum feriado. É convosco, mas nós de Maputo estamos a terminar a semana a laborar hoje. Amanhã começamos a dançar até domingo. Dançar na fé. Deus abençoe aí. Aquele beijão de sempre e um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.